Esse é o episódio 78 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com a Priscila Siqueira, que é head no Brasil da Gympass, que é a plataforma de saúde, bem-estar e qualidade de vida para as empresas e seus colaboradores. Priscila, obrigado pela presença e bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui. Deixa eu te contar uma curiosidade para começar. Você sabe que esse ano eu recebi aqui no podcast 3 convidados que foram executivos da Oracle, ex-executivos da Oracle, que se tornaram ou C-level ou fundadores de startups só nesse ano. É mesmo? É. Que legal. Uma escola, né? Tá virando uma confraria de ex-Oracles aqui, sabe? Ah, que legal, que ótimo. E eu sei que você tem aí uma trajetória muito de estar conectada e curiosa com tecnologia desde muito cedo, né? Quando eu vi histórias suas, outras entrevistas, né? A minha primeira curiosidade é, qual foi o seu primeiro contato com tecnologia na sua vida? Nossa, meu primeiro contato foi com um computador, né? Tecnologia, na minha cabeça, assim, um computador era um desktop já, com um disquete. Sim, grandão, eu também tinha, era grande. 5 e quarto. Exato, um disquete. Foi primeiro na escola, porque quando eu entrei no colegial, eu era um colegial técnico em processamento de dados na época, né? Então, era um colegial técnico, então foi a primeira vez que eu realmente tive um contato com um computador. Então, e foi paixão à primeira vista? Você sabe, Léo, que não necessariamente, assim, foi... Porque você sabe que eu escolhi, quando eu decidi fazer esse colégio, né, eu decidi porque a história toda é assim, a minha mãe sempre comentou que a gente vem de uma família bem humilde, né, então minha mãe sempre falou assim, para vocês mudarem de vida, e eu falo vocês porque são eu e os meus 2 irmãos, né, nós somos em 3, e todos nós temos uma história muito parecida nesse sentido. Depois cada um tomou seu rumo, mas o começo foi muito igual. Que a minha mãe falava o seguinte, para a gente mudar de vida, vocês precisam estudar e ter e se formar. Só que para isso você precisa trabalhar para poder pagar a sua faculdade, porque a gente não tem condição. Então, todos nós fizemos colégio técnico. E quando eu escolhi processamento de dados, vou te confessar que eu não tinha muita ideia do que era. Para mim eu tinha um primo que trabalhava com isso, e eu tinha uma coisa seguinte, cara, eu vou trabalhar com computador. Computador é o futuro. Qualquer coisa que eu escolher depois vai funcionar. Na época do DOS ainda, Exato. né? Então eu falei, qualquer coisa que eu escolher depois, qualquer profissão, médico, qualquer coisa, vai usar o computador. Então essa foi a minha linha de raciocínio. E aí sim, aí depois eu acabei amando e aí tô aqui até hoje, E que né? foi essa linha condutora que te trouxe até a sua posição atual, Exato. E, assim, você lembra qual foi seu primeiro computador pessoal? Eu já tive um notebook na época, eu nunca tive em casa um computador, né, assim, mesmo depois quando eu fazia faculdade, tudo, eu não tinha em casa, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Léo, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Já em tecnologia? Já em tecnologia. O que você fazia? Então, porque assim, parte dessa história, minha mãe também falava o seguinte, não adianta nada você fazer um colégio técnico se você não fizer estágio e não tiver experiência. Então, visionária. Super. E daí, quando a gente estava no segundo ano do colegial, ela arrumou um estágio para mim ela tinha um primo dela, que era CEO. Eu acho que ele era CEO, é que depois ele faleceu, eu acabei não conseguindo, assim, hoje eu gostaria de ter conversado com ele, entendido o que ele fazia melhor, sabe? Mas ele era o CEO, o CIO, na verdade, de uma distribuidora de medicamentos. E aí tinha uma empresa que prestava serviço, que chamava Sevencom, que acho que existe até, se bobear, existe até hoje, era uma empresa de body shop. E aí ele falou, se você quiser vir aqui, trabalhar aqui sem salário, não tem salário, não tem nada, mas você pode aprender. Você é menor de idade. Tinha 16 anos. E aí eu fui. Aí minha mãe falou, não tem problema não. Ela vai, não tem problema não. Sai da escola de manhã e vai pra lá. Olha só. E aí eu fiz isso. Então eu fiz isso durante do segundo ano do colégio. No terceiro ano aí eu fui estudar à noite. E aí o terceiro ano eu fui contratada como estagiária, realmente. Aí eu tinha um salário, né? Mas no primeiro ano ele tinha um passe de ônibus. Ele falou, eu te dou o passe, porque eu não uso. E aí então foi aí que eu comecei o meu contato, né? Com
com a tecnologia. E depois do estágio, qual foi o primeiro emprego, a primeira oportunidade mesmo que você teve? Tá, aí depois, quando eu terminei, né, quando eu terminei o colegial, aí eu falei, bom, agora, aí sim nasceu aquela coisa, eu falei, quero fazer engenharia de produção, quero estudar em São Carlos, esse era meu sonho, estudar na Federal de São Carlos. E aí, mas acabei não indo, depois posso contar um pouquinho essa trajetória, mas acabei não indo, mas assim, aí eu saí de lá e falei, agora eu preciso procurar trabalho, né, procurar emprego e tal, e aí começar a minha carreira. E aí eu fui trabalhar numa empresa, também era uma empresa super pequena, chamava HQS, e que eles desenvolviam em Clipper, que foi o que eu aprendi lá no estágio, eu realmente aprendi a programar, e foi aí que eu gostei pra caramba, gostei muito, gosto até hoje. E daí lá eu aprendi que então aí eu procurei alguma coisa dentro do que eu sabia, né? Então eles tinham um software que era uma frente de loja, e eu fui trabalhar com isso. Só que quando eu entrei lá, logo em seguida, mas assim, muito logo em seguida, eles começaram a implementar um software ERP antigo que chamava BAN. Holandês. Minha esposa trabalhou com ele. É sério? Ela trabalhou na BAN mesmo, final dos anos 90, se não me engano, porque ela fez poli nessa época, e depois ela foi para uma consultoria chamada SSA Global, que virou Infor, que era um dos grandes implementadores. Hoje ela é head de tecnologia de uma multinacional. É mesmo? Então, se bobear, eu a conheço. Porque o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá e aí eles começaram esse processo de implementar a BAN, não tinha gente no mercado, tal, darará. Aquela época do início dos sistemas da informação. De ERP, né? Então eu fui, isso foi em, 90, sei lá. Bom, enfim. Final dos anos 90, provavelmente. Por aí, né? E aí... 94 foi quando eu comecei na HQS. E aí eu fiquei lá, Léo, durante 8 anos. Quando eu entrei, tinham 12 pessoas. E eu não vou esquecer o dia que eu entrei, porque na minha entrevista, essa que eu sempre conto também, na minha entrevista, a pessoa que me entrevistou falou assim, o que eu vou fazer com uma menininha no meio de 12 homens? Aí eu falei... eu acho que é o mesmo que você vai fazendo com um homem no meio de 12 homens, eu vim aqui trabalhar, né? Então, esse foi muito marcante pra mim, porque eu cheguei em casa e falei, não rolou, gente, não vai dar certo, porque... E como isso te traz memória até hoje, como executiva, para trabalhar a diversidade, disso, né? Exato. E aí, assim, então... E aí, depois, o Robson falou assim, não, eu contratei você porque você era brava, né? Falou brincando, né? E, enfim. E aí, foi aí que eu comecei o mundo de RP. Quando eu saí da HQS, já tinha 300 pessoas. Então, era um apartamento na Santa Cecília. E depois saí, já estava aqui na Paulista e tal. Então, e aí saí de lá, a HQS também foi, assim, minha escola, né? Comecei como programadora lá, eu programava em Triton, você deve lembrar disso daí. E aí fiquei muito tempo alocada na BAN, porque o pessoal precisava construir um módulo adicional para poder vender a parte de finance. E eu acabei entrando nisso junto com uma amiga, e foi a minha porta de entrada, porque aí por isso eu conheci muito o sistema, e aí eu comecei a trabalhar nos projetos como ajudando nas implementações como consultora, depois comecei a gerar um projeto. Você começou em desenvolvimento e depois foi indo para gerente de projetos. Foi para consultora, tal, cuidar de projetos, tal. Então aí foi isso que... E aí eu saí de lá, quando eu saí de lá, olha, a história é muito legal. Quando eu saí de lá, agora, né, Léo, a gente conta, a história é interessante, né, quando você vai linkando os pontos, né. Então, quando eu saí de lá, eu estava responsável, um dos donos da HQS me convidou para ajudar, porque ele estava montando uma incubadora de desenvolvimento de softwares para smartphone. Ele tinha um amigo que trouxe a Qualcomm para o Brasil, então aí ele começou... Então, hoje a gente poderia falar que era uma startup, né? Sim. Uma startup lá no início. Sim, quase que uma incubadora. Uma incubadora. E aí foi lá que eu comecei... E aí lá foi a minha primeira olhar mais comercial, porque daí sim a gente tinha que, né, desenvolver tudo, né? Era o sistema e tal, mas a gente também tinha que vender. E aí foi ali que eu comecei a aprender um pouco mais o lado comercial. E, enfim. E aí depois eu fui para a área de... Aí quando eu saí de lá, fui ser pré-vendas de outra startup. E aí você se descobriu nessa linha, nessa carreira na área de vendas, vendas enterprise, isso tudo, não é?
É que aí, Léo, na verdade, para mim, teve duas coisas legais, né? Assim, primeiro, eu sempre gostei da área técnica. E aí eu comecei a perceber que eu também conseguia conversar melhor com as pessoas, assim, né? Tinha esse outro lado. Então, juntei as duas coisas e aí isso... Quando começou, então isso para mim foi um diferencial em pré-vendas, né? Porque tinha que ter um olhar técnico, tinha que conhecer tecnicamente, mas eu também tinha que saber passar isso para as pessoas, né? Então... E você acha que você descobriu que você tinha esse lado articulado, de comunicar, e aí quando juntou as duas coisas foi quando a sua carreira... Que legal. E aí você foi para Oracle logo em seguida? Não, aí de lá... Eu fui para uma empresa, para uma outra startup, que era a Hyperion. Tem história. Tinha BI, né? Tinha BI, tinha um banco de dados Sbase e tal. E aí eu fiquei 5 anos lá. Daí lá eu montei a área de pré-vendas. Eu entrei no Brasil como pré-vendas, mas aí montamos a área de pré-vendas no México e tal. Aí lá foi América Latina. E aí quando a Oracle comprou, daí eu já vim pra Oracle. E aí foram... Aí foi mais 12 anos de Oracle. Caramba! Eu não trabalhei em muitas empresas, né, Léo? São poucas, mas foram com longas grandes. Histórias, né? E com muito aprendizado e muita verticalidade na carreira, né? Foi, a gente foi assim, uma escola. Cada um deles, todas elas me ensinaram muito. Né? E você estava falando até a gente antes de abrir câmera e começar a gravar, que você vê assim, hoje... que a Oracle ela tem uma cultura muito de inovação, de intraempreendedorismo, né? Então, qual é essa fotografia que você faz dessa sua passagem na Oracle e como que você vê a empresa hoje? Quando você saiu, o que você estava cuidando de lá? Tá. Não, para mim a Oracle foi uma escola, em todos os sentidos, né? Uma escola de vendas, uma escola de vida, uma escola de, né, assim... Foi onde eu passei de cultura, foi onde eu passei os principais anos, né, sei lá, eu entrei quando eu fui para a Oracle, enfim, passei 12 anos lá, né, então foi uma escola em todos os sentidos. Foi lá que eu aprendi que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que buscar, né, o que a gente quer, por exemplo... Esses dias eu estava pensando, né, nunca que numa virada de ano fiscal da Oracle a gente pensava o que nada vai acontecer. Sempre acontecia alguma coisa legal, ou não legal, mas mudava. E a gente já ficava esperando essa mudança, né? Então, o dinamismo, a adaptabilidade, tudo isso eu aprendi na Oracle. Né? Inclusive a superar desafios mesmo, né, a resiliência, acho que a resiliência na Oracle para mim foi uma coisa que eu aprendi demais. Então assim, eu comecei lá com a área de pré-vendas de Hyperion, que era desse tamanho, né, era ridiculamente pequeno, um software ridículo dentro de todo o potencial que a Oracle tinha, mas tinha uma coisa legal, que o Hyperion a gente conversava com os CFOs, que era um software de orçamento e tal, então a nossa conversa era com um nível mais de negócio, e era o que a Oracle estava buscando exatamente naquele momento, né, que era ir mais para a área de negócio. Então, porque a origem é de database e tudo mais, né? Exato. E junto, logo depois que teve a aquisição da Hyperion, teve a aquisição da BEA. Então, imagina, tava todo mundo super tecnologia, né? E muito pouco a área de negócios e tal. Então, eu acho que essa foi uma das vantagens, porque, assim, realmente, eu lembro que eu falei pro meu time, eram 5 pessoas de pré-vendas, eu falei, olha só, eu vou me encarregar de vender a gente ou promover a gente aqui dentro. Olha. E vocês se encarregam do que a gente tem que fazer, que o banco de dados Sbase e essas coisas todas é muito específico, né? Então tinha que ter um conhecimento muito específico. Então você pegou lá a sua bandeira e começou a liderar essa iniciativa a partir dessa célula menor que você estava. Foi no sentido de com quem que a gente tem que estar junto, porque a Oracle é uma máquina de aquisição. Então toda aquisição é sempre igual. Eles incorporam, 1 ano a pessoa fica ali numa BU totalmente separado e depois você tem que entrar dentro da área da Oracle, máquina, senão você não faz parte, né? Então, e tem gente que se adapta e tem gente que não. Exato, Léo. Esse é o ponto, assim, eu diria que eu fui uma das poucas que me adaptei, porque eu gosto eu me achei aqui, é isso que eu quero, eu gosto dessa bagunça estruturada, vamos chamar assim, sabe? Uma coisa que você vai lá, faz. Então, assim, foi lá que eu descobri muito essa questão do intraempreendedorismo. Poxa, eu tenho que empreender, eu tenho que buscar outras coisas, eu tenho que buscar inovação, a gente tem que buscar fazer coisas diferentes e se arriscar, né? Então, acho que se adaptar muito, né? E se adaptar. Você sabe que eu admiro muito quando eu vejo casos de startups, de empresas
que são adquiridas, e os fundadores às vezes conseguem fazer essa transição e se adaptar à cultura de ser adquirido e tornar-se executivo, e não só esperar um earnout para sair, sabe? Então tem poucos casos que eu conheço que deram muito certo, as pessoas viraram grandes executivos e continuaram pós-aquisição, assim, né? Então assim, foi isso. E aí quando eu saí da Oracle, eu saí em 2018, aí eu comecei lá como gerente sênior de pré-vendas, aí quando eu saí eu estava como vice-presidente de Oracle Digital, que era para América Latina, que era a área de SMB da Oracle, né? Então, que a gente falava que era uma startup dentro da Oracle e tal, então foi aí que começou todo o meu contato maior, né, com as startups. Legal. E quando foi o momento em que chegou a oportunidade da Gympass? Porque é uma mudança, eu imagino assim, apesar de você pensar, são empresas de base tecnológica, mas completamente diferentes, né? E pelo que eu vi na sua história, você entrou com uma função de ser vice-presidente de vendas, então trazendo esse seu skill da Oracle, né? Como foi isso? Porque é uma mudança bem grande, né? Mas assim, a história toda também é assim, quando eu estava na Oracle, já tinha uma posição ali que eu via, assim, pouca movimentação, né? Eu estava no topo da cadeia já. E aí, quando alguém me perguntava assim, o que você vai fazer depois, né? Então, era sempre essa pergunta que tinha em geral, né? E aí, eu sempre respondia, porque era genuíno de mim, eu dizia o seguinte, olha, eu vou para uma empresa, ou eu vou para uma empresa de tecnologia dessas mais diferentes, então, por exemplo, eu tinha na minha cabeça Microsoft, Google, alguma coisa nessa linha, especialmente a Microsoft, porque... Mas Big Tech. Big Tech, quando eu falava de Microsoft, mais até porque quando a primeira vez que eu ouvi do Satya foi em 2014, 2015, quando eu estava num evento ali da Oracle na época, e aí eu falei, quando saiu o livro, eu li o livro, eu falei, gente, isso aqui é muito legal. Então, aí eu comecei a criar É uma cultura que eu queria trabalhar. Exato, é uma cultura legal. E aí, ou para uma startup, era isso que eu dizia, sempre. Ou eu vou para a Microsoft, para essas, dificilmente tinha na minha cabeça ir para um concorrente, a gente nunca diz nunca, mas eu diria assim, ir para uma outra empresa parecida com a Oracle, ou para uma startup. Por quê? Nesses 3 anos que eu fiquei em Oracle Digital, eu comecei a perceber o seguinte: a deficiência de conhecimento de vendas das startups, né? Tem uma carência ali, né? Uma carência porque, em geral, começa com os founders. Nem sempre os founders vêm desse mundo de produto, vendas, né? Vem mais de produto e tal. Apesar que o Gympass é um pouquinho diferente, mas vem de produto. Às vezes, para investir né, num executivo de vendas é caro também. Então, elas vão crescendo e chega um ponto que tem uma carência, até porque a gente já estava fazendo bastante negócio com startups na Oracle, então eu tinha um pouco essa visão. Então, essa era um pouquinho que eu tinha na cabeça. Assim. E só um ponto, né? O conhecimento, os playbooks de venda B2B, né, que empresas como a Oracle têm, são vastos conhecimentos, exato, né? Exato. E aí, e também junta, né, Léo, quando você vê pré-vendas é muito responsável dessa área meio que de produto, de fazer o deploy de produto para o Brasil e tal. Então, tinha muito isso já no meu... Na bagagem. Na bagagem. E aí, bom, enfim. E daí, então eu tinha isso, não tinha intenção de sair da Oracle, não era minha intenção nenhuma. E aí, eu fui abordada pela Microsoft, não foi para o Gympass. Então... Mas foi abordada por acaso, não é, né? Mas assim, não, porque você já tinha lido o livro, então já tinha na mente que poderia ser uma opção, e eles vieram. E me chamaram pelo LinkedIn, assim, tipo... E aí eu fui, aí comecei um processo, e o processo começou a ficar forte. Aí, assim, para fazer a história curta, dia 3 de dezembro, eu tinha uma carta assinada com a Microsoft para começar. No dia 3 de dezembro... De 18, eu comecei no Gympass. Nossa. Então, assim, aí sim, no Gympass foi uma coisa mais do tipo, poxa... E aí, quando o pessoal do Gympass me chamou, eu falei, eu vou lá conversar com aqueles meninos inteligentes. Foi um pouco que, né... A gente tinha acabado de colocar, na época, tinha posto o Gympass na Oracle e tal, então eu já tava ali, conhecia um produto, tinha um menino do meu time que tinha
indo pra lá, tal. Falei, deixa eu lá conversar, até porque eu queria conhecê-los mesmo. E aí a gente aí sim começou uma coisa tipo, cara, esse negócio aqui é muito legal, Mas foi muito rápido, né? Essas conversas, né? Foi de setembro Ah, até... Porque assim, o processo também da própria Microsoft foi muito longo, entendi. né? E andou paralelo. E andou paralelo. Uhum. Na verdade, quando eu conversei com o Leandro lá no Gympass, eu já tinha decidido... E até por isso que eu fui mais até conversar com ele, porque assim, eu já tinha decidido, ali eu já tinha decidido sair, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Mas aí eu comecei aí eles também fizeram um trabalho muito grande, eu falo que fizeram um trabalho de persuasão muito grande, assim, né? Então, tipo, o dia que eu falei não, porque é muito difícil, Léo, essa decisão, né? Sim, assim, imagino. São coisas completamente diferentes. Que vai além do profissional, né? Tem pessoal, momento de vida, família, total. né? E assim, uma das coisas que me chamava a atenção na Microsoft era morar em Miami. Porque ia ser head de Dynamics para América Latina e ia ficar em Miami. Eu falei, poxa, é tudo que a gente quer, né? Qualidade de vida, filhos, né? E foi exatamente o que fez eu não ficar. Porque, não é que fez eu não ficar. Quando eu comecei a olhar o Gympass, eu falei, poxa, acho que eu prefiro esse lado, assim. E hoje eu dou graças a Deus que eu acho que eu fiz a melhor decisão, tomei a melhor decisão da minha vida. Porque no final, aqui, né, eu falei, eu vou ficar viajando muito, eu vou chegar lá e vou ficar viajando. A tua base vai ser Miami, só que você vai estar viajando muito. América Latina, né? Sim. E aí eu tenho na época minha filha tinha 8 anos, já começa você tem que estar até mais próximo. Eu falo que criança maior exige mais da gente do que o bebê, né? Então, assim... Enfim, aí a minha decisão foi, primeiro, porque eu comecei a achar muito legal o negócio do Gympass, extremamente promissor. E a gente nem falava de pandemia na época, né? Exato, porque minha curiosidade você entrou no Gympass naquele primeiro modelo de negócio deles, onde o nome Gympass era o que era o produto, né? Que era acesso a academias, né? Exato. Mas aí a minha curiosidade também você entrou por conta muitos dos seus skills da área comercial para desenvolver essa área lá? Foi. Então aí quando eu entrei foi muito nessa linha, né, Léo, do tipo, como que a gente monta um time de vendas, então, assim, tudo, né, eu entrei, assim, não tudo, mas a gente discutia comissionamento, processos, né, tinha uma área de business development, que era assim, tinha horas e horas de conversa, não necessariamente a gente mudou, mas a gente tinha muitas conversas, mesmo o time de vendas, qual era o perfil do time de vendas que a gente queria, né, então eu comecei lá. Uma coisa que o Gympass não tinha na época, tinha uma regionalização muito, muito tímida, então era muito São Paulo. Então outro desafio é como é que eu levo isso para as outras regiões do Brasil. Então já estava internacionalizando, né? Já era internacional. Quando eu entrei já era. Já. Não, quando eu entrei já tinha. Hoje a gente está em 11 países. Quando eu entrei também já estava, porque em 2018... o Gympass entrou nos Estados Unidos. Então eu entrei logo depois, no finalzinho ali. Então sempre já era o que é hoje, né? Acho que abriu um país a mais que uma empresa que a gente comprou na Romênia, mas o resto já era, assim. Então, assim, foi muito legal. Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Falei, poxa, acho que aqui vai ser legal, vou ficar mais em casa, vou realmente poder apoiar mais, ser mais relevante, enfim. E foi essa minha... essa mini jornada da transição. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E foi isso, assim, a minha decisão foi muito baseada no lado pessoal, assim, sabe? E acabou dando muito certo, né? Deu certo, Léo, assim, tá dando certo por enquanto, graças a Deus, assim. Ô, Priscila, agora, foi um turbilhão, né, de 2018 para cá, principalmente quando a gente fala de pandemia, fala num business, numa empresa que trabalha nessa camada de saúde, na verdade, que era acesso à academia, e aí entra um pouco mais de um ano depois que você entrou, e pelo que eu vi pelo seu histórico, né, você tinha se tornado também Head Brasil já, né, e aí chega uma pandemia que fecha tudo. Né? E assim, uma leitura que eu faço, mas eu queria ouvir de você, é que a pandemia forçou vocês mudarem o modelo de negócio, e quando agora está reabrindo tudo, vocês têm um ecossistema muito maior para explorar.
né? Então, quer dizer, foi uma coisa muito ruim, mas olhando agora que tudo está retomando, vocês têm uma plataforma muito mais ampla, né? Como é que foi esse arco todo? Ah, tá. Bom, quando chegou a pandemia, eu falo que nós ficamos 1 ou 2 semanas sem produto, né? Sem nada para poder fazer, né? Mas tem uma coisa legal no Gympass que existe sempre, a gente tem uma área de New Ventures, que a gente sempre está desenvolvendo e testando outros projetos e tal. Então tinha um projeto chamado Wellness, que já era um pouco uma ideia de... Porque como é que funciona o Gympass, né? Então a empresa contrata, e aí o funcionário pode contratar um plano do Gympass. Com esse plano ele vai e tem acesso a academias, estúdios, todos que tiverem dentro do plano dele. E aí a nossa ideia na época do Wellness era fazer isso muito parecido com aplicativos de bem-estar. Tipo Calme. Exato. E aí, só que assim, a ideia inicial talvez, será que isso seria um app separado? Será que... Então tinha N discussões nessa linha. Quando veio a pandemia, a gente tinha uma ideia de lançar, a gente tinha no planejamento de lançar o Wellness no final de 2020. Então ele já estava ali, já criando corpo, né? E aí quando veio a pandemia, falou, bom, gente, é o que a gente tem para pôr no ar. Então a gente fez 2 coisas importantes, né? Primeiro, a gente trabalhou fortemente internamente num time que eu falo que nós dividimos o time, né, em um time de ataque e um time de defesa, e aí o time de ataque, o que a gente vai fazer? Porque imagina a situação, né? Os clientes estavam preocupados em colocar as pessoas em casa em segurança. Sim. Então eu tenho vários clientes que falam assim, gente, eu não tenho notebook para as pessoas para ficarem em casa. Segurança, VPN, coisas assim, sim, né? Então os clientes estavam preocupados com isso. Quando estava todo mundo em casa, tá bom, e agora? O que eu faço, né? Todo mundo vivenciou. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui dos happy hours online. Tipo, exato. Todo mundo passou por isso, né? Então foi aí que a gente começou a olhar. E aí tem um lado do ecossistema do Gympass. Então esse foi o que a gente começou a olhar. Falou, peraí, a gente precisa ajudar o nosso ecossistema como um todo. Então, os nossos clientes, os usuários e os nossos parceiros também. Porque você imagina que as academias... Hoje no Gympass, a gente tem mais de 26 mil academias no Brasil. Isso corresponde... De todos os tiers, todos os tiers. E o nosso maior, e aqui no Brasil, o grande negócio está no que a gente chama das academias de bairro. Sim. Que são as academias menores, de donos, etc. Então, essas pessoas... Essa capilaridade, não nas grandes redes, low cost. As grandes redes, nossa, mesmo no Brasil, as grandes redes não têm tantas unidades, comparado com os Estados Unidos, né? Mas assim, aqui não tem tanto. Então, aí e aí, o que acontece? Imagina, isso é fonte de renda das pessoas, né? Então aí foi aí que a gente falou, não, pera um pouquinho. Aí a gente ajudou também os parceiros, falou, olha só, vamos começar a monetizar isso. Por quê? Porque a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Europa. Então, um dos co-founders do Gympass estava na Itália, e ele saiu quase que, não, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora, porque esse negócio não é passageiro. E aí... A gente, poxa, então a gente não dá pra gente achar que vai ficar 2, 3 semanas parado. Temos assim, que adaptar um negócio. A gente vai ter que se adaptar. E a gente lançou o Wellness. E aí foi legal porque, assim, o cliente precisava, a gente tinha uma coisa beta, totalmente beta. Lança como tá. Lança como tá. E aí, em parceria, a gente começou a construir isso junto com os nossos clientes, com muito feedback, etc. Aquela coisa que você já sabe de um MVP, né? Exato. E aí, vocês pegaram, então... O momento que, pós-paralisia do início da pandemia, onde todo mundo começou a se assentar e a curva do crescimento do mercado de fitness em casa e de wellness em casa começou a crescer no online. Acho que aí pegou essa curva junto, a gente pegou, né? A gente ajudou muito isso, né? Porque, por exemplo, a gente colocou... apoiou os parceiros a colocarem aula online. Eu não me esqueço a primeira aula online que eu fiz, que tinha um gato passando, assim, e o som não era bom. Então você vê, né, que seu estúdio aqui, você sabe, Sim. tem todo um trabalho para isso, né? Então a gente foi ajudando eles também, e foi uma ajuda... Foi realmente um ecossistema, né, para todo mundo. E vocês transformaram, né, de ser só fitness para virar qualidade de vida, bem-estar, até saúde mental, tudo isso, né, vocês viraram uma plataforma muito mais ampla, né? Porque aí, Léo, o que acontece? Na hora que a gente falou, vamos trazer aplicativos, aí acabou o limite, né? Aí você não tem mais, aí você pode... Limite aí você geográfico, né? Então a gente começou o mesmo conceito das academias para os aplicativos. Então a gente começou a olhar os principais aplicativos. Então veio
Hoje a gente tem Calm, tem o Strava, tem um dos primeiros que veio foi o BT Fit, tem um outro nos Estados Unidos que é tipo um Netflix de fitness, o que você quiser, tem lá meditação, exercício só pro ombro, exercício para tudo. Então, a gente começou a trazer todos esses apps para dentro da plataforma. Muito conteúdo, né? Muito conteúdo, muita meditação, yoga, então tudo isso, pilates, tudo que a gente podia, a gente trouxe os apps, e aí a gente falou, trouxemos, aí a gente colocou também no ar a plataforma de personal trainer online, que já era um desejo, mas tipo, foi impulsionado ali e que foi pela pandemia, e que foi super legal, por quê? Porque os personagens ficaram sem trabalho também, né? Então, o fato de ajudá-los nessa, né, em ter aula, em ter trabalho, isso também foi muito legal para eles. Enfim, e aí foi aí que a gente começou, quando chegou no final de 2020, a gente falou, bom, agora a gente não é mais, a nossa missão era combater o sedentarismo. A gente falou, bom, agora não é mais essa a nossa missão, agora nós somos uma empresa de bem-estar. Então, todos os pilares de bem-estar, ou a maioria dos pilares de bem-estar, está dentro da nossa plataforma de uma forma digital. Mais a parte offline, que é a da academia, o presencial. E aí foi aí que a gente até mudou a nossa missão, eu falo que a gente pivotou de novo o nosso negócio, e aí hoje sim a gente se posiciona como uma empresa de bem-estar, né, uma solução de bem-estar, uma plataforma de bem-estar para as empresas, porque aí também a gente começou a agregar serviço para o próprio RH, né? E eu tenho essa dúvida, né, porque eu penso, né, assim, como que vocês ajudam o RH das empresas, clientes, né, a ativarem os usuários, né, os colaboradores da empresa a aderirem aos planos, né, até para o bem-estar e a consequência final é que também vai melhorar a produtividade dele para a companhia, né? Então vocês fazem essas estratégias de ativação, de campanhas de réguas internas para ativar esse público? A gente tem tudo isso, eu falo que até antes, né, esse é o segredo do sucesso do Gympass, é o engajamento. É o ativar e engajar, né? É o engajamento, Porque assim, todo benefício dentro da empresa, quando ele é benefício, ele passa por um boom ali, depois você passa, aí é o dia a dia, acaba esquecendo, quem usa, quem não, mas a gente está o tempo todo conversando com os nossos usuários, que aí são os funcionários, né? Então a gente tem um processo, obviamente muito em parceria com o RH, né, de comunicação, como é que primeiro a gente tem uma régua de comunicação, obviamente eu vou entendendo o que você gosta, o Léo gosta de correr, o Léo gosta, então, onde ele tá, né? Então essa é uma das coisas. E a outra coisa que a gente apoia o RH, hoje a gente apoia muito forte no engajamento. E a pandemia trouxe uma necessidade de bem-estar muito grande, né? Então eu falo que a pandemia teve muita coisa ruim, mas também pra gente foi bom, assim, no sentido de que hoje a gente tá melhor do que era, e inclusive com uma demanda, né, maior, porque tudo isso que a gente fala hoje, Léo, não é novo, não é da pandemia pra cá, tudo isso, saúde mental, saúde física, tudo isso já existia, a diferença é que a pandemia evidenciou essa necessidade. Amplificou, e eu vejo assim, eu gosto muito do mercado fitness, né, e eu vejo assim, eu acompanho vários produtores de conteúdo, sou ativo em academia e tudo, como o mercado está crescendo, né? O mercado de academias, o mercado de suplementação, né? O mercado de equipamentos, né? E por aí vai, né? Exato. Então, assim, porque assim, não dá mais, eu falo, antigamente, uma empresa que tinha uma área de bem-estar, era uma empresa, né? Uma top empresa, aquela coisa. Hoje não é mais Hoje é básico. Hoje é básico, hoje não é mais né, o que em inglês fala, né, um nice to have, hoje é obrigatório quase, né. Então, isso tudo, e aí, então, por que eu tô te comentando isso? Porque aí começa a surgir uma necessidade do lado da empresa. E o Brasil ainda, a gente tem bastante para desenvolver, a gente tem muita coisa desenvolvida, muita coisa legal, mas ainda tem bastante espaço, sabe? Não, eu imagino o quanto que o horizonte agora, com essa abertura, né, da volta do mundo físico, você deve estar com os dois lados, né, crescendo junto, né?
Ô, Léo, deixa eu só voltar à sua pergunta, como é que eu ajudo o RH, né? Não sei se eu te respondi, porque mas pode complementar. Você vai me ajudando aqui, que eu vou, às vezes eu divago aqui. Mas assim, como é que a gente ajuda o RH? E aí, voltando isso no presencial e tudo isso, a gente ajuda o RH a implementar as estratégias dele de bem-estar. Porque aqui tem uma mudança muito, ela é sutil, mas ela é importante. Porque uma coisa é eu estar lá dentro e ativando o Gympass como atividade física, como um benefício de atividade física. E obviamente que nessa época, e hoje ainda a gente é assim, o meu maior objetivo não é quem faz atividade física, é quem não faz atividade física. É quem não se cuida, então esse é o nosso alvo, né? Então tem toda uma estratégia de como que eu tiro essa pessoa, como eu levo ela para um hábito mais saudável, para uma vida melhor e assim por diante. E aí hoje isso tá muito mais interessante porque a gente faz isso muito em parceria com os RHs. Então você imagina que você tem, os RHs têm lá as iniciativas deles de bem-estar. Todos têm de alguma forma, nem que seja pontual, tem. Então como que eu faço eu falo o seguinte, como é que eu sou a ferramenta para essa sua estratégia de bem-estar? Porque você imagina assim, vou dar um exemplo clássico. Eu faço hoje, saúde mental tá super importante. Tá todo mundo precisa. Além da saúde mental, a educação financeira está extremamente ligada à saúde mental. Porque todo mundo ficou numa situação não simples, né? Então, a saúde financeira passou a ser um pilar mega importante de bem-estar. Para sustentar a saúde mental. E aí, então, o que as empresas fazem? Dão palestras, fazem tudo isso. Onde é que eu entro nessa história? Primeiro, obviamente, eu também ajudo com conteúdo, a gente disponibiliza uma plataforma com palestras, etc. Mas também eu entro com um aplicativo que todo mundo dentro da empresa pode ter sem adquirir um plano do Gympass. E aí, eu começo a realmente impactar a vida das pessoas, porque aí, além de eu dar a palestra, eu começo a falar o seguinte, o RH fala, olha só, gente, aqui tem um aplicativo que vocês podem usar para tentar controlar seu orçamento. Então, você começa a dar ação para aquela palestra, né? Então, você começa a impactar. E aí, eu volto para o RH e digo, quantas pessoas realmente usaram? Você devolve o dado e vai movendo esse usuário, colaborador, num caminho, numa jornada mais saudável, vamos dizer assim. Então, para o RH, a gente acaba sendo também um apoio para ele mostrar o retorno do investimento. Porque qual que é o desafio hoje das empresas? Como é que eu mostro o investimento tangível numa ação de bem-estar? Então aí a gente começa a voltar com isso. E aí eu tenho diversos exemplos nesse sentido, sabe? De retenção de talento, de retenção das pessoas, de apoio na produtividade, nesse sentido que eu te digo, assim, sabe? Nossa, que interessante. Com dados, então, né? Quer dizer, o que tem por trás da estratégia de negócios, né, de você ampliar sua atuação no RH, né, trazendo... mostrando através de dados o quanto de produtividade e retorno sobre o investimento, a gente está muito além, passou de ser só plataforma de saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Você vira a ferramenta do RH. Essa é a nossa visão. Que interessante, isso aqui é uma nova forma de ver que eu não vi em nenhum lugar onde se fala sobre a Gympass. E isso tem um pouco, é um spoiler de para onde a Gympass vai cada vez mais caminhar também? Eu acho balanceando esses dois lados, né, da parte da ação prática, né, das atividades, sejam online ou offline, mas também de suporte ao RH, dado e ferramentas. Eu acho que sim, a gente tem que caminhar para isso, né? Eu falo que o dinheiro está cada vez mais escasso em todo mundo, né? Então eu preciso ter uma ação muito, muito pontual ali e mostrar que não é uma coisa... Não é. E aí, nisso, Léo, a gente sai da área necessariamente de benefício hoje e entra para a área de saúde. Então, você começa a tangenciar o território de outras empresas de outro território, né? Assim, não sei. Ou incomoda, no mínimo. A gente, hoje, por exemplo, a gente lançou agora um módulo. Então, eu falo que a gente começa a ser modular também. Então, nós lançamos um módulo, aí vem o nosso cacoete de software, né? Lançamos um módulo de saúde mental. Então, que ele é complementar, e aí a gente vem desenvolvendo outras linhas nessa questão de saúde, né? Então, como é que eu apoio mais essa questão? Então, hoje tem o Gympass, que já tem saúde mental, já tem terapia dentro da plataforma, você escolher um plano e tal, mas adicional a isso, se a empresa quiser realmente implementar um plano corporativo de saúde mental, onde todo mundo tem acesso, sem ter que pagar a terapia, sem ficar focado em terapia, e colocar isso de uma maneira
forte dentro da organização, a gente tem um módulo específico. Com uma estratégia para ativar, para engajar pra e tudo mais, né? Para tudo. Nossa, e é legal vendo a sua trajetória, né? Que nem você falou, quando olha de trás para frente, né? Os skills, né? Você tá olhando para vendas, para produto, né? Para a estrutura do business, né? Então você tem essa visão holística, né? Sempre tive um pouco, viu, Léo? Essa coisa eu falo que eu consigo enxergar. Tudo tem os seus prós e cons, mas assim, um pouco de conseguir enxergar um pouco além, eu acho, assim, sabe? Acho que, sei lá, porque acho que comecei lá atrás como analista de sistemas, coisas que você tem que ter um poder mínimo de abstração, de poder entender o que né, as necessidades, tudo. Eu acho legal, muito legal isso, porque eu e provavelmente a gente é de gerações próximas, a gente vem de uma era de carreiras mais lineares, né? E como esse mundo muito acelerado, eu vejo uma geração próxima minha que conseguiu ir se adaptando, né? E hoje está voando nas oportunidades que o mercado oferece, quando elas conseguem enxergar que você pode ir para vários caminhos com a base que você tem, né? No caso, tecnologia. Eu acho. Eu vejo você falando muito também, olhando pelo lado de liderança, né? Você tendo atingido já desde das empresas anteriores esse papel de senior manager, né? De grandes empresas. Eu vejo muito o papel de inspirar, de mentorar e de ajudar, né, outras mulheres nesse caminho no mercado corporativo, né? Como que é a sua atuação nesse sentido? Ela é menos do que eu gostaria, sem dúvida, mas eu tenho buscado fazer isso cada vez mais, sabe, Léo? Assim, eu falo que, bom, primeiro, sempre tive... Primeiro, eu falo o seguinte, as minhas principais pessoas que surgiram na minha vida e que me apoiaram foram as mulheres. Por incrível que pareça, mesmo no mundo de tecnologia, sempre foram, assim, eu falo que resolveram, que se disponibilizaram para me ensinar, para tudo isso foram as mulheres. Então, eu acho que isso, eu sempre fui muito grata a tudo isso, né? E segundo, e mesmo aquelas mulheres bravas, sabe? Que todo mundo falava assim, essa é brava, elas viraram minhas grandes amigas, projetos com... Então, assim, isso assim, eu sempre tive muito isso. E acho que uma outra... E também, eu nunca... Eu, assim, de novo, olhando pra trás, tá? Mesmo nessa trajetória toda, acho que eu nunca virei homenzinho, sabe? Do tipo, então agora eu vou falar igual, vou bater na mesa igual. Não, nunca fiz isso. Então, acho que eu sempre procurei ter... E aí, obviamente, sempre buscando ter mulheres por perto, apoiando as mulheres nesse sentido. Mesmo na Oracle, quantas meninas, quantas pessoas lá que eu... tentei minimamente estar próximo, às vezes não podia ajudar tecnicamente, tal, mas minimamente para ouvir, para entender, para orientar, né? Então, acho que esse sempre foi um papel aí até que eu sempre quis. Agora eu estou estruturando ele um pouco melhor nesse sentido, né? Então, no Gympass eu acabei tendo um papel aí de sponsor global desse processo, então e aqui que eu tô te falando que eu acho que eu fiz menos, eu acabei fazendo isso mais intuitivamente, mais do que precisava fazer, e agora eu acho que eu quero colocar isso um pouco mais estruturado, de ter realmente, não dá para você... O mundo de vendas é muito difícil, assim, tem outras posições você acha, mulher, mais fácil, tudo. O mundo de vendas, ele é mais difícil. Então, assim, como que a gente ajuda essas mulheres, sabe? Como é que a gente ajuda no desenvolvimento? A cultura de vendas é complicada. Ela é complicada, né? Então, assim, então hoje, assim, então a minha intenção até, assim, intenção não, é o meu trabalho, eu botei isso como meta de apoiar esse processo das mulheres. Então, no Gympass eu abri a primeira vaga afirmativa. Demorei meses, Léo, assim, eu sofri as consequências para trazer uma diretora mulher. Então, eu sofri todas as consequências de esperar, todo mundo sabe como funciona a vendas, a meta não muda, ela continua, você tem que entregar e tudo isso, mas eu não abri mão disso, assim, sabe? E é essa hora que eu acho que são as ações que a gente vai tendo para poder, né, para poder buscar. E a outra coisa que eu sempre, para poder chegar lá, né, e outra coisa que eu sempre falo nessa questão, principalmente, né, das mulheres, a gente negocia mal,
A gente precisa aprender a negociar melhor, desde as nossas posições, os nossos salários e tudo isso. Então, acho que essa é uma coisa que eu venho há anos falando, né, sempre que possível para todo mundo. Essa é uma dos grandes, para mim, essa questão de diferença salarial, ela não está na base, não é a hora que eu começo, ela está na negociação, a gente negocia mal. E esse delta pode ir aumentando à medida que a pessoa vai subindo, né? Vai. Ganha responsabilidade, mas não ganha proporcionalmente. Não ganha proporcionalmente. Eu vi isso várias vezes. Isso acontece, é um fato, aconteceu comigo e acontece. E então acho que esse é uma coisa que eu quero trabalhar forte. E uma outra coisa são as mulheres na liderança, né? Porque quando você olha a base, até que não tá tão absurdo. Olha o mundo de saúde, vamos pegar saúde. Saúde, eu tenho certeza que a base, se bobear, tem mais mulher do que homem. Só que quando você sobe... Pra middle manager pra cima... Não existe. Vai ficando mais rarefeito. Totalmente. Então, assim, esse é o desafio hoje. Eu não acho que o nosso maior desafio hoje está na base. Em qualquer, mesmo no Gympass, quando eu olho a base tá ok. Do senior manager para cima é o desafio. Eu conversei com algumas empreendedoras, uma delas falou de uma startup super bem sucedida, ela falou assim, eu ia em reunião de round de venture capital, né, de rodada de investimento, e eu ouvia perguntas assim, puxa, mas e se você engravidar, como que vai ser a sua relação com o trabalho? Então ela falou, as perguntas são muito diferentes, né, para o empreendedor homem e da empreendedora mulher, total, né? Então isso de empresas de sucesso. Não estamos falando de pessoas, né? Então de pessoas que já se provaram a sua competência, sua capacidade de execução, né? Então é difícil mesmo, né? Não, é difícil. É difícil, né? A gente vem, é uma missão, né? É uma missão. Muito legal. E você, olhando do ponto de vista de outros negócios, você dá mentoria, investe em outras startups, como que é seu papel no ecossistema como um todo? Eu ainda não invisto, né? Ainda não tô não faço isso, mas sim, eu dou algumas mentorias, assim, em geral, participo da Endeavor, então hoje eu sou mentora na Endeavor também. Então eu faço isso na medida do possível aqui, eu faço sim. Muito legal. Até porque é isso que a gente aprende, né? Eu falo que assim, a mentoria a gente aprende muito mais do que passa alguma coisa, né? Então não, assim, as trocas são muito dinâmicas. Eu Ainda amo. mais numa Endeavor, que é um celeiro, né, de oportunidades e talentos, né? E eu vejo muito isso, sabe? Quando chegam nesse ponto do senior manager, C-level, founder, tem esse give back também, né? Então, quando você fala sobre diversidade e inclusão, quando você fala sobre mentoria, de certa forma, é tentar tornar o ecossistema mais justo, né? Enfim, trocar experiência e por aí vai, né? Olhando sua trajetória, né, o que você acha que são seus principais aprendizados sobre cultura e liderança nas organizações, né? Quão importante é isso para atrair os talentos certos, para manter o ritmo de trabalho e a união das equipes de uma forma certa, e qual é o papel do líder nisso? O papel do líder é muito forte, né? Assim, porque cultura é o exemplo que... Eu vi uma frase outro dia que, assim, a cultura é o denominador comum dos piores comportamentos que você permite que aconteçam. Eu achei isso muito bom. Interessante, profundo, é verdade, né? É verdade. Né? Porque às vezes a gente falando, a gente tá dando exemplo, mas às vezes se a gente é permissivo ou procrastina certas decisões e tolera certos comportamentos, é esse comportamento que vai ditar a cultura. Exato, né? Exato. Eu venho de uma escola e no Gympass também é muito forte essa questão, uma liderança pelo exemplo, né? Que a gente seja mínimo. Até outro dia eu ouvi um negócio assim, não existe liderança, por exemplo, porque por que eu acho que eu sou exemplo para alguém, né? Mas eu não acho que mas aí eu gostei da sua fala, porque no final não é que eu sou o exemplo, mas as coisas que a gente permite, as coisas que vão acontecendo são sinais, porque a cultura está impregnada na parede, né? Eu falo que a cultura, ela não está necessariamente, ela impregna na empresa, né? Porque as pessoas que estão lá, você já viu, eu tinha um amigo que a gente falava, não tem um change manager, tem um change manager, porque você traz uma pessoa, ela continua tendo os mesmos comportamentos do que o outro tinha, se você não, né? Você só troca a pessoa, né? Então assim, eu acho que a cultura é um tema super complexo, é muito difícil. Para mim, a cultura é top-down, ela vem do líder, é o líder que dita a cultura, o líder que molda a cultura da empresa. Então, assim, primeiro, assim, alguns aprendizados, né, alguns valores para mim é essa.
a liderança, ela é responsável, ela de alguma forma pela cultura, né, pela como as pessoas se comportam, o que elas fazem e assim por diante, né. Então acho que essa é uma responsabilidade nossa. E eu acho que a gente, né, do passado aqui para cá, eu acho que essa questão da gente se adaptar e o respeito pelas pessoas, tudo isso para mim é a empatia, são coisas que a gente teve que ir cada vez mais nos adaptando ao mercado, nos adaptando às pessoas, então coisas que eu vivi essa troca de geração dentro da própria Oracle, quando estava na Oracle, o Oracle Digital era um projeto de começar a criar executivos dentro da Oracle que começavam como trainee, então era uma turma super jovem, muito, muito jovem, então, e aí tem todo aquele trabalho, né, como é que e aí tirar os preconceitos de millennials, de tudo isso que é preconceito, né, nem todo mundo é igual. E assim, então hoje eu acho que, assim, para mim o que eu mais aprendi dessa questão de cultura e liderança é que eu acho que a gente sim, a gente tem que fazer um walk the talk. Não adianta a gente, né, falar uma coisa e fazer outra, então, e tem que se olhar, tem que, outra coisa que parece modinha, mas faz totalmente sentido é o quanto a gente está apto a ser humilde e vulnerável dentro né, na frente das pessoas. Eu acho que essa é uma coisa que acolhe, sabe? Acho que esse também é uma das coisas que sempre foi um pouco o meu perfil do tipo, eu não sei tudo, vamos juntos fazer. Até porque um pouco, como eu tinha muito essa coisa de eu enxergo um pouquinho ali na frente, mas eu não sei ainda necessariamente como a gente vai chegar lá, eu sempre precisei de gente que faz junto comigo, sabe? Mais faróis ajudando a direcionar esse fazer caminho, junto, né? vamos fazer junto, vamos errar junto, vamos... Então isso para mim sempre fez parte da minha carreira inteira, desde antigamente, sabe? Então, desde lá da empresa de startup que a gente vendeu um sisteminha no startup, em Clipper, sabe? Então isso sempre fez parte. Então, acho que, enfim, eu não sei se eu respondi bem, mas assim, a minha ideia, hoje o que eu acredito em cultura e liderança é a gente tem que fazer o que a gente fala, e isso tem que ser genuíno, já não dá mais para ser um personagem, exato, sabe? Exato. E tá tudo que você falou tá muito ligado a atributos humanos, né, da liderança, né? Eu vendo você falar, eu me lembro muito assim, de novo, a gente talvez venha de uma geração daquela cultura meritocrática Ambev, né? Lembra, né? Daquela cultura, né? Que era muito dura, né? De resultado e pouca empatia, né? E o mercado foi se transformando. E acho que a gente tem uma casca e uma resiliência daquela nossa geração, só que a gente teve que se adaptar a juntar performance com empatia, né? E essa agregação, né? E uma das coisas que eu sempre falava, e talvez até isso tenha sido uma das coisas também importantes para eu vir para o Gympass, é que eu falava o seguinte, a gente vai ter que cuidar ou de máquina, ou ser muito técnico, ou de gente, porque eu já via isso, assim, a gente precisa cuidar das pessoas, né, então... Não, e a Gympass, se parar para pensar, essa união, não digo perfeita, quase, mas assim, de tecnologia, plataforma, com qualidade de vida e pessoas, né? Não, é fantástico. Então, os dois mundos, né? Eu acho, eu sou suspeita para falar. Priscila, quando a gente estava falando fora, né, indo para uma reta final aqui, você estava falando assim, eu sou escrava da minha agenda, né? Como que é a sua rotina? Como que você dá conta do profissional pessoal? Como que é a sua estrutura de rotinas? Porque eu acho que rotinas e hábitos é o que faz muito da gente, né? Exato. Pessoal e profissional, assim, desde sempre eu achava isso insano quando alguém falava, esse é o profissional, eu falei, gente, olha só, eu sou uma pessoa só, eu aperto um botão, eu não tenho um botão trabalho e casa, eu sou uma pessoa só. Então tem dia que eu tô no trabalho pensando em coisas de casa e tem dia que eu estou em casa pensando no trabalho. Então assim, não tem como separar essas duas coisas, né? Até agora a gente lançou uma pesquisa de bem-estar e que comprovadamente, agora com a pandemia, né, não dá mais para separar mesmo, né? A gente tá dentro da casa das pessoas, enfim, tudo junto. Mas a minha rotina é tudo junto misturado, assim, sabe, Léo? Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. Então, por exemplo, levar minha filha na escola, preparar o café dela, estar junto com ela ali durante a manhã é uma coisa que
só deixo de fazer realmente os dias que eu não tenho outra alternativa, né? Pra não ser mentirosa, um dia na semana, segunda-feira, é o dia que eu vou jogar beach tênis. E aí o horário da aula dela com a minha aula não coincide, aí meu marido leva. Mas o beach tênis é com Gym Pass? Eu faço os dois, porque se eu faço aula e a aula eu vou do lado da minha casa, mas tem com Gym Pass também. É só por uma questão de comodidade. Mas assim, todo o restante, ou eu faço antes, às 5, ou eu faço à noite. Então, depende, né? E, então, assim, e aí eu acho que atividade física, eu falo que fazer alguma coisa para você se sentir realmente bem não é também jargão, isso é verdade, porque assim faz parte do trabalho, pra gente estar com, faz parte do meu dia a dia, né? Então a minha rotina é essa. Eu de manhã eu fico ali para a Rafa, ela entra na escola, ela entra tarde, relativamente tarde, se comparado com outras escolas, ela entra às 8, então é um pouco mais tarde. E aí você começa a rotina. E aí eu começo a minha rotina. Em geral, depende do dia, e aí depende. Aí à noite depende, mas eu tenho hora para fechar a casinha, né? Para fechar o escritório, eu brinco. E aí vai misturando tudo, porque como hoje a gente tá e eu amo o híbrido, amo de paixão, porque assim, o dia que eu quero ir pro escritório, eu vou pro escritório, encontro com o time, encontro com as pessoas, vou almoçar, monto uma agenda para aquele dia específica, não dá para ter um back-to-back nesses dias, então tem que ser uma agenda específica. E o dia que eu não quero ir, e aí agora a gente voltou a visitar os clientes, então voltamos a viajar. Então assim, eu gosto disso, sabe, Léo? Eu gosto dessa mistura. Eu acho que educar para um mundo híbrido, para você ser produtivo, né? Como esses exemplos, não vou marcar reunião back-to-back, não vou trabalhar. Se eu tô no físico, eu vou privilegiar fazer office hours, por exemplo, né? Com o time, né? Para fazer o one-on-one, né? E trocas, né? E por aí vai, né? E acho disciplina, né? Porque... Eu acho que depende muito do perfil. Porque tem gente que não rende no híbrido, no remoto, mas tem gente que tem um output muito maior. Né? Porque consegue fazer essa gestão, né? Eu já consegui identificar o meu. Demorei, mas agora eu consegui. Eu acho que em casa, no híbrido, no escritório, eu sou mais focada porque entre uma reunião e outra, você tá ali. Em casa, entre uma reunião e outra, às vezes você se dá uma dispersada, assim, um pouquinho mais. Então, mais por outro lado, no híbrido, em casa, você não tem o tempo de deslocamento. Então, assim, você ganha um tempo em casa. Tem um tempo de deslocamento, né? E várias outras coisas, né? De se arrumar e tal. Você se arruma. Eu me arrumo todo dia porque eu tenho que me sentir indo trabalhar. Mas não precisa ser do mesmo jeito, né? Então, eu falo assim, Não precisa estar com sapato. Não precisa, exato. Então, assim... Então eu gosto bastante dessas coisas misturadas, assim. Muito sabe? bom, muito bom. Eu vou pra reta final agora, Priscila, que tem o bate-bola, tá? É um bate-bola reduzido por intenção. Então eu queria primeiro perguntar um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia, eu tenho o hábito de todos os dias de manhã, né? Eu gosto de parar, de meditar, de fazer a minha oração, de estar todos os dias de manhã eu faço isso para eu começar, meio que parece que eu começo o dia bem, assim, sabe? E esse é um hábito que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. E eu, obviamente, isso é um hábito, vai. As outras coisas... E fazer aí os meus esportes aí, que não é nada muito super rígido, aquela coisa, mas assim, de atleta, mas eu preciso, tá? Eu preciso pra eu me sentir bem. Senão eu falo que vai criando um bolo aqui dentro e a gente vai ficando... Então eu preciso disso. Faz assim, parte. Sabe? Eu costumo falar assim, que você fazer atividades... seja de físicas ou de autoconhecimento, faz parte do trabalho para você estar bem, faz né? parte. É uma agenda de trabalho mesmo. Um livro que você recomenda? Eu sei que você tem uma colinha aí. Eu tenho. Eu tô lendo um livro, até tô há um tempo aqui lendo esse livro, que é um livro da McKinsey que chama CEO Excellence, que é novo, eles lançaram
esse ano. Eu tô lendo, mas tem um livro que eu gosto bastante, que eu sempre recomendo, que chama What You Really Meant to Do, que é de um professor de Harvard chamado Robert Kaplan, que não é o Kaplan de BSC, mas é outro. E eu gosto muito desse livro porque ele fala muito, um pouco ele fala o seguinte: por que as pessoas, elas têm uma carreira brilhante no crescimento, e quando elas chegam num cargo de vice-presidente, por exemplo, aquilo lá parece que se desmorona. Então, por que acontece? Então, é todo um estudo do que acontece nesse momento e que uns vão, outros não. Então, assim, esse livro me tocou bastante na época. Ressoa por conta do contexto que você já viveu, né? Então, é um livro que eu acho que, assim... Já é antigo, né? Eu li já faz um tempo, mas é um livro que eu sempre acho que as pessoas poderiam ler, porque você vai ver coisas bem práticas da vida ali, que você fala, poxa, a gente tem esses medos, a gente tem esses receios, a gente tá com receio do julgamento, disso, daquilo, e aí você deixa de ser o seu melhor. Até hoje tem um dia que eu falo, opa, aqui eu vou dar o meu máximo e não importa o que vão falar, o que vão pensar. Olha só, né? Tem até um pouco de autossabotagem, então. Exato, né? A gente tem isso um pouco, né? Eu não sei, mas eu e tem vários nomes. Eu tenho, gente. Tem vários nomes, assim... até tem o tal do síndrome do impostor, né? Tem uma coisa muito cultural também, né? Então então esse livro é legal, assim. Muito bom, muito bom. Isso aí não era, nunca ouvi dizer. E acho que é até legal quando eu publicar essa dica nas redes e tudo mais, eu vou meio que direcionar para todo mundo que é senior manager para ler. Assim. Legal, interessante. Um app não óbvio que você usa com frequência. Puxa, sabe um que eu uso? Chama Elevate. Não sei se você já ouviu falar. Alguém me falou em algum episódio, mas eu não lembro. Se você puder explicar. É um app que ele fala o seguinte, que a gente treina o corpo e tudo isso, que a gente exercita o corpo e que a gente tem que exercitar a mente. Então é um app que até o desenho dele é um cérebro, assim, então a ideia é que ele coloca lá, então, tem matemática, tem lógica, tem reading em inglês, então tem várias... É uma ginástica mental. É uma ginástica mental. E aí ele tem o exercício do dia, então eu tenho esse app. E você usa com frequência? E eu uso, assim, Olha só. eu não consigo, nem é sempre que eu consigo fazer todo dia, não vou dizer pra você, mas eu faço qualquer tempinho que eu tenho, que é rapidinho, e aí eu adoro de matemática, que eu falo, puxa, legal, a gente fica aqui. E coisinha simples, sabe? Quanto que é X% de tal desafios, número, sabe? Coisa assim, vai exercitando, né? Legal. Você é bem CDF, né? Não. E uma frase que te representa, ou que você se identifica, ou que está na sua cabeça agora? Olha, eu tenho uma frase que tá sempre na minha cabeça, eu diria pra você, e que ela não é minha necessariamente, é do Roberto Civita, que eu vou tentar falar mais ou menos, mas é o que eu vou falar minha, que eu adaptei. Eu falo o seguinte, a gente sempre tem que buscar o que a gente acredita e o que a gente sonha. E buscar isso, e nunca desistir de falar sobre isso tudo, sempre e para convencer as outras pessoas com muita elegância, mais forte. Então, assim, porque assim, eu acho que essa frase, eu gosto muito dela, convencer as outras pessoas, ou trazer as outras pessoas de uma maneira elegante, mas firme. Muito legal, muito legal. E para fechar, Priscila, como que é a sua presença digital, sua rotina de conteúdo, redes sociais, LinkedIn, Instagram, dancinha de TikTok, como é essa sua presença online? E para quem quiser conectar com você? Não, eu tenho Instagram, e aí o Instagram é uma mistura, né, pessoal com profissional, e LinkedIn. E tenho aqui exercitado um pouco, escrever um pouco mais, eu gosto de escrever, só uma questão, só que eu não... Acho que não é rápido, né? Acho que nada que você vai escrever é rápido. Exato. Então, eu tomo um tempo maior e aí, então, isso que me impede. Simplesmente uma questão de tempo, mas eu gosto. Mas esses são os dois principais. E não tem uma rotina específica, né? Não tenho. Minimamente, eu tento reservar um pedacinho na minha agenda. E aí sim, na agenda, para eu cuidar do meu LinkedIn. Porque senão fica também, né? Se você não põe na agenda, vai passando, né? Então é isso. Muito bom. Priscila, eu queria te agradecer. Eu sei que você tem, de novo, né, uma agenda super apertada, de ter dividido tantas questões, muita história legal, tem muitas intersecções de linha do tempo, né, geracionais aqui na nossa conversa. E obrigado. Não, imagina, é um prazer estar aqui com você
enfim, conta comigo aqui. Tá bom, obrigado, Priscila. Queria agradecer a audiência que acompanhou esse episódio e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.